Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um vídeo de palavra aqui rapidinho. Vamos lá? Abra sua Bíblia em Jeremias, capítulo 32, a partir do versículo 39, que fala assim: Eu lhes darei esse único propósito na vida, temer sempre a mim, para o próprio bem deles e dos seus descendentes. Vou fazer com eles essa aliança eterna. Nunca deixarei de lhes fazer o bem. Farei com que me respeitem com sinceridade, para que nunca se afastem de mim. Gente, somente o versículo 39 e 40. O que Deus quer que a gente aprenda disso aqui? O temor ao Senhor. O que significa temer a Deus? O que é isso? Né? O que Deus quer que a gente aprenda disso aqui? Temor, gente, muitas das vezes quando a gente olha, se a gente for olhar no sentido da palavra, dá a entender que a gente precisa ter medo, né? Aquilo a gente precisa ser temeroso aquilo. A gente precisa, né, ter, um certo grau de medo. Mas aqui no caso do Senhor, não é você ter medo de Deus. Você não precisa ter medo de Deus. Você precisa apenas ter respeito por Ele. Então, temor, nesse caso aqui, é respeito por Deus, tá? Hoje em dia, as pessoas, de um modo geral, elas não estão mais tendo temor por Deus. Por quê? Porque elas entendem na cabeça delas que Deus é amor e que Ele aceita tudo. Entende? Então, que as consequências que ela sofre na vida dela é consequência da vida, é consequência que é algo normal que tem que acontecer. Só que não, a consequência que as pessoas vivem na vida é justamente Deus, né, permitindo a consequência ali, para ela poder vir a aprender com aquele erro ali. Só que nem sempre, nem todos aprendem com os erros. Então, por quê? Por falta de temor a Deus. Por quê? Porque quando a gente não tem temor a Ele, a gente banaliza a palavra e a gente acha que a gente pode fazer tudo, que a gente não vai ter consequência. Entende, gente? Então, Deus aqui, Ele está dizendo aqui para Jeremias, relacionado ao povo dele da época. Né? Aqui, o povo dele passou por situações que Deus permitiu eles passarem, para eles poderem voltar a temer a Deus, para eles poderem voltar a ter esse temor, a ter esse relacionamento com Deus que eles deixaram de ter no decorrer dos anos deles de vida. Entende? Eles passaram a adorar outros deuses, eles passaram a procurar respostas e a fazer oferendas a outros deuses. E Deus queria resgatar no povo dele a intimidade, o relacionamento. Então Deus permitiu, e Deus, além dele permitir o povo dele passar por dificuldade, Ele mesmo arquitetou um plano a qual o povo dele vinha passar por dificuldade. Por quê, gente? Porque muitas das vezes na nossa dor, na nossa solitude, na nossa solidão, são os momentos que nós procuramos mais a Deus, são os momentos que nós nos aproximamos mais de Deus. Entende? Quando a gente está na bonança, quando a gente está nos momentos bons da nossa vida, a nossa tendência humana é esquecer que Deus existe. Entende? Nós somos filhos muito ingratos e muito egoístas em relação a isso. Porque nós precisamos aprender a agradecer a Deus, tanto a parte boa quanto o momento ruim. Entende? Porque do momento ruim a gente está tendo uma lição. E na parte boa é Deus te beneficiando por algo, te recompensando por algo, de algo que você fez com Ele. Entende? Então a gente precisa aprender a reconhecer Deus em todos os momentos da nossa vida, tá? Então, em relação aqui, tá? Deus estava exortando o povo dele. Então ele queria que o povo dele, né, reaprendesse a temê-lo, reaprendesse a respeitá-lo. E a partir daquele momento que o povo dele passasse a respeitar ele novamente, as benfeitorias de Deus, as recompensas de Deus, as bênçãos de Deus iam voltar para o povo dele. Entende, gente? Isso acontece na nossa vida atual, tá? Então você hoje precisa aprender a temer ao Senhor, tá? Esse temor de você ter por Deus, esse respeito, é necessário para o seu relacionamento com Ele vir a fluir. Porque o respeito que a gente tem por Ele, dependendo quando a gente passa por certas situações, a gente vai frear, a gente vai falar assim, peraí, se eu for por esse caminho aqui, se eu tomar essa decisão aqui, se eu continuar indo desse jeito aqui, eu vou vir a perder, eu vou vir a sofrer uma consequência, eu posso vir a prejudicar uma pessoa.
E o que acontece quando a gente freia? A gente está tendo um temor, a gente está tendo um receio, a gente está parando para pensar. E é justamente isso que Deus quer de nós. Que a gente tenha esse temor, que a gente sabe que se a gente continuar por aquele caminho, e quando você tem o temor a Deus, que você para pensar, para analisar que aquela situação está certa ou errada, e você analisa que a situação está errada e você continua pelo mesmo caminho, você sabe que a pergunta é: a quem você vai recorrer depois que a consequência vier, tá? Pedindo ajuda, pedindo clemência, pedindo, pelo amor de Deus, me socorre, se você foi contra ao que Deus havia falado para você. Entende? Então a gente acaba sofrendo a consequência e passando por elas sozinho. Aí a gente aí vem momento de dor, vem momento de ranger de dente, vem momento de por que a gente está passando por isso é injustiça, a culpa é de Deus, a nossa carne começa a gritar, e a gente começa a querer culpar a Deus pelas nossas consequências, pelas nossas escolhas. Entende? Aquilo que a gente está passando é uma consequência de uma escolha que Ele falou para você não fazer. Só que você desobedeceu a Ele porque você achou que, como as pessoas pregam que Deus é amor, Ele vai te perdoar. Entende? Ele vai te isentar daquela consequência. Só que Deus perdoa, gente. Se você se arrepender, pedir perdão para Deus, Ele vai te perdoar. Mas a consequência dos seus atos, Ele não vai deixar você, Ele não vai te isentar dela. Você vai passar por ela. Por quê? Porque a gente precisa aprender que aquilo ali que a gente escolheu é errado. A gente precisa ver que aquele caminho que nós tomamos, aquela decisão que nós fizemos, foi uma decisão errada. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu passei por uma situação por esses dias com Deus, que Ele me deu uma ordem, tá? E eu não, devido a tudo que eu tenho passado, tá? Por mais fé que eu tenha nele, por mais eu sei que vai acontecer, eu, em algum momento, na minha conexão com Deus, eu dei a entender, a gente fala deu a entender, mas na verdade Deus conhece o que se passa no nosso coração, tá? Deu a entender que eu estava desistindo daquilo, entende? Na verdade, dentro de mim, eu estava meio que quase que desistindo mesmo da situação que eu estava, né, passando ali. Gente, eu tomei um esporro tão severo, ele puxou minha orelha de uma tal maneira que ele nunca havia falado comigo daquela forma, entende? E eu me senti muito mal mesmo. Então, eu tive essa oportunidade de ser corrigida por ele. Por mais que a exortação veio em cima de mim com, assim, vamos botar ao quadrado, ao cubo, sabe? A segunda, terceira, 10ª potência, tá? Quem estudou matemática que sabe o que significa isso. Eu me senti tão mal que eu falei para o Senhor, Senhor, que seja feita conforme a tua vontade na minha vida. Eu não vou mais questionar. Eu não vou mais desacreditar na tua palavra. Eu vou confiar em ti cegamente. Porque eu sempre tive muita dificuldade em confiar nas pessoas devido ao meu crescimento como pessoa, devido às rejeições que eu sofri no meu passado com a minha família. Entende? Então isso gerou dentro de mim traumas e feridas que já foram cicatrizadas, porém ficam resquícios. A gente sempre fica com o pé atrás, a gente sempre fica, será que isso vai acontecer? Né? Será que não é coisa da minha cabeça? Será que realmente isso é de Deus? Então nesse dia que eu tomei o esporro de Deus, que eu tive um puxão de orelha severo dele, eu tive aqui a mesma tem uma parte aqui da Bíblia aqui, no capítulo 32, no versículo 8, lá no final fala assim: aí entendi que era Deus que estava me mandando fazer isso. Aqui é Jeremias falando, né, de uma situação que ele passou com Deus, que Deus deu uma ordem para ele fazer. E ele foi lá e depois essa ordem que Deus deu aconteceu justamente da mesma maneira que Deus havia falado. Então foi a mesma sensação que eu tive, aquele esporro que eu tomei dele, eu vi que tudo o que havia sido falado para mim, tá, aconteceu, estava acontecendo. Ali eu vi, aí, tipo assim, meio que foi uma prova viva de Deus. Entende, gente? Então ali ele me exortou. E o temor que eu tenho por ele me fez ver que eu estava errada.
E eu me arrependi literalmente, verdadeiramente. Falei, Senhor, eu não quero mais duvidar do Senhor. Eu não quero mais questionar as ordens que o Senhor bota na minha vida. E ali eu aprendi que, literalmente, quando Deus fala, vai acontecer. O problema é que nós, seres humanos, isso cai no nosso esquecimento no decorrer do nosso dia a dia, tá? E por isso da importância do relacionamento com Deus. Aí a pergunta fica, eu tenho relacionamento com Deus todos os dias, eu procuro a Deus todos os dias, eu oro sem cessar toda hora, sabe? Eu sempre estou tentando buscar estar na presença dele, eu participo dele da minha vida o tempo todo. Isso aqui que eu falo pra vocês, gente, é o que eu vivo, tá? Eu não pego exemplos de outras pessoas, é a minha realidade com ele. Eu sempre participo Deus da minha vida, Deus participa da minha vida em tudo, em toda hora que eu acordo, a hora que eu vou dormir, entende? Isso são experiências e que eu tive com ele no decorrer do meu crescimento e desenvolvimento com ele, que eu permiti ele mexer em mim, que eu passo para vocês, que vai funcionar a partir do momento que vocês acreditarem. Só que nós, seres humanos, devido à luta, devido às batalhas que nós passamos, a gente começa a meio que desacreditar. Só que se a gente desacreditar de algo que Deus fala conosco, a gente pode vir a retardar a nossa bênção para chegar na nossa vida, ou pode vir até mesmo a perder. Entende? E essa exortação que ele fez em cima de mim, ele literalmente, ele foi claro, ele foi objetivo. Então não tive como falar assim, eu não entendi o que ele falou, ou tipo, isso é coisa da minha cabeça. Não era. Era literalmente ele me dando um esporro verbalizado ali, vamos botar assim, dessa forma. Entende? Então, voltando aqui eu peguei isso como exemplo para vocês entenderem, mas voltando aqui, Deus se preocupa com você. Deus, ele quer participar da sua vida. Deus, ele quer ter esse vínculo com você. O mesmo vínculo que ele tem comigo, ele quer ter com você. Entende? E é a gente que procura isso nele. É a gente que prova para ele que nós queremos ele na nossa vida. Que nós precisamos dele na nossa vida. Que a gente insiste. Que por mais que a gente ore e não aconteça nada, a gente precisa continuar insistindo, a gente precisa continuar acreditando, porque esse vínculo ele vai ser acrescido, ele vai crescer todos os dias. Entende, gente? Então, o temor a Deus, tá, se faz necessário na vida de todo ser humano, porque o temor nos freia, o temor nos faz acreditar que aquela palavra lançada vai acontecer, o temor nos faz ver que Deus está ali, ele rege por nós e que a gente precisa aprender a respeitar. A gente não pode banalizar a palavra de Deus. A gente precisa aprender e voltar a respeitar a palavra de Deus, tá bom? Então, e a gente só consegue isso mediante a relacionamento com ele, mediante a procurando ele na nossa intimidade, tá? E não deixe de procurar a Deus. Gente, o que a gente precisa entender é que não existe super crente. Você é um ser humano, eu sou um ser humano. Você tem falhas, eu tenho falhas. Entende? O fato da gente andar com Deus e decidir estar nos caminhos do Senhor, tá? É um aperfeiçoamento todos os dias. Você, por mais que você esteja no caminho do Senhor, você existe características suas, né? Vamos para a Bíblia. Pedro era sanguíneo. Pedro era uma pessoa totalmente impulsiva, totalmente que falava o que ele pensava. E mesmo assim, ele foi de pescador a um apóstolo que salvou milhares e milhares de vidas, mesmo cheio de defeitos. Todos os apóstolos de Cristo eram pessoas como nós, pessoas, seres humanos comuns, que apenas decidiram seguir Jesus. Entende? Então Deus busca isso aqui, o teu coração, a sua disponibilidade, a sua entrega, as suas características, o seu temperamento, eles vão ser moldados de acordo com o teu tempo de relacionamento que você tem com ele, de acordo com a intimidade que você tem com ele. Entende, gente? Então, não se deixe abater e não se deixe retardar o que Deus tem para sua vida por conta de você achar que você não se sente capaz de você usufruir do que Deus tem para ti. Tá bom, gente? Não use isso como uma desculpa. Volte para os caminhos do Senhor, procure ao Senhor na sua intimidade, ore ao Senhor, leia a palavra, tá? Faça disso um hábito para a sua vida, para você vir a crescer como pessoa, a desenvolver como ser humano e para você vir a ter esse relacionamento com Ele, tá bom? Essa foi a palavra de hoje, que Deus abençoe a todos. Fique na paz. Tchau, tchau.